Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus havia sido duramente castigado, sendo açoitado, recebendo bofetadas, cusparadas, insultos, e ainda lhe haviam colocado uma coroa de espinhos. Acabava de ser condenado à morte pela multidão que, inflamada pelos líderes religiosos, preferiram libertar o assassino Barrabás. Pilatos sabia da inocência de Jesus e que os líderes religiosos queriam o matar por inveja. Tentou de todas as maneiras evitar que Jesus fosse condenado, mas, por medo de que se iniciasse uma rebelião, acabou cedendo e, lavando as suas mãos e se declarando inocente, deu a ordem para a crucificação de Jesus. No caminho para o lugar onde seria crucificado, Jesus, já bastante debilitado, não tinha mais forças para carregar a sua cruz. Assim, os soldados incumbiram dessa tarefa um homem chamado Simão, da cidade de Cirene. Durante a caminhada, um grande número de pessoas o seguia, inclusive algumas mulheres que batiam no peito de pesar e o lamentavam. Jesus se virou para as mulheres e disse: Filhas de Jerusalém, parem de chorar por mim. Em vez disso, chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos, pois saibam que virão dias em que as pessoas dirão: Felizes as mulheres estéreis, os ventres que não deram à luz e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer às montanhas: Caiam sobre nós, e às colinas: Cubram-nos. Se eles fazem isso quando a árvore está verde, o que ocorrerá quando estiver seca? Foram levados junto com Jesus 2 outros homens criminosos, e quando chegaram ao lugar chamado de Calvário, deram-lhe vinho com fel, mas ele, provando, recusou-se a beber. Realizaram a crucificação, foram colocados pregos em suas mãos e pés para fixá-lo na estaca. Os 2 homens criminosos foram colocados um à direita e o outro à esquerda de Jesus. E enquanto isso ocorria, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Os soldados lançaram sortes para decidir quem ficaria com suas vestes, e assim se cumpriu a profecia. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. E as autoridades escarneciam dele, dizendo: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, dizendo: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Fora colocada uma inscrição acima dele, dizendo: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Até mesmo um dos criminosos crucificados ao seu lado zombou dele, questionando que, se ele era realmente o Filho de Deus, por que não era capaz de salvá-los daquela situação? E foi repreendido pelo outro criminoso, que disse: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Da 6ª hora em diante caiu uma escuridão. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E chegada a 9ª hora, Jesus exclamou: Eli, Eli, lama sabactani, isto é,
Deus meu, por que me abandonastes? E alguns dos que estavam ali disseram: Eis que chama por Elias. E Jesus, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Um dos soldados correu, tomou uma esponja, umedeceu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros soldados, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então, Jesus, após beber o vinagre, diz: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Eis que nesse momento a cortina do templo se rasgou em duas de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras fenderam, abriram-se sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Um centurião, vendo todas essas coisas, reconheceu que Jesus era realmente o Filho de Deus. Devido à hora avançada, a forma como tudo ocorreu, e sendo próximo de um sábado, não podendo ficar corpo nenhum na cruz, foi ordenado aos soldados quebrar as pernas dos condenados para agilizar a morte. Os soldados então quebraram as pernas dos dois outros crucificados com Jesus. Mas quando chegou a sua vez, o soldado notou que já estava morto. Assim, não lhe quebrou a perna. Mas, para provar que já havia morrido, o furou com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, um homem que fazia parte do conselho, mas que era um homem bom e justo, e em segredo um seguidor de Jesus, reclamou o corpo a Pilatos. Pilatos ordenou que o corpo lhe for entregue. E então, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, retiraram o corpo do madeiro, o prepararam como era de costume dos judeus e o envolveram em um lençol fino. Naquele lugar havia um horto e lá um sepulcro novo que nunca havia sido usado. Ali Jesus foi colocado. As mulheres que haviam vindo com Jesus da Galiléia observaram de longe aonde o corpo fora sepultado e então se retiraram. No dia seguinte, se reuniram na casa de Pilatos os principais sacerdotes e fariseus e comentaram o fato de que Jesus, que para eles era um enganador, havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia, e assim pediram soldados para montarem guarda frente ao seu túmulo, para que seus discípulos não furtassem o corpo e posteriormente afirmassem que ele havia sido ressuscitado. E assim foi feito. Foram colocados soldados para guardar o sepulcro e a pedra do seu túmulo foi selada.